Você deve buscar a perfeição. Essa é uma das suas preocupações? Pois é, deveria ser. Mas como assim buscar a perfeição? Vamos entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Em Gênesis 17, Deus vai dizer assim para Abraão: ande na minha presença e seja perfeito, ok? Era uma exigência de Deus. E Efésios capítulo 4 vai dizer que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. Temos que alcançar a perfeita varonilidade. Mas deixa eu te contar um segredinho. Eu sempre digo para você que para você fazer uma boa interpretação da Bíblia, você tem que analisar o texto no original. Você sabia que tanto no hebraico do Antigo Testamento como no grego, a palavra perfeição, a melhor tradução seria maduro? Então, assim, será que Deus estaria exigindo de Abraão que ele fosse perfeito, que não tivesse defeito nenhum? Como que Deus exigiria isso de alguém? Deus não faria isso com ninguém. Agora faz sentido para você. No hebraico é Abraão, ande na minha presença e seja maduro. Nós temos que atingir a estatura de varão maduro, entendeu? A perfeita varonilidade ou a perfeita maturidade, ou seja, atingir a maturidade, ok? Mudou? E Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para aquelas que estão adiante de mim. E se você ler o contexto, Paulo está falando da perfeição, entendeu? Ele está falando, com relação à perfeição, eu não alcancei. Duas coisas aqui para você: cristão maduro, seja um cristão maduro. Como? Esquece das coisas que ficaram para trás. E quando Paulo fala esquecer, ele não está falando para você ter amnésia, é para você não deixar essas coisas ditarem a sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos. As coisas que ficaram para trás, ok? Deixa as coisas lá atrás. Tem gente ainda muito cheio de mágoa, de ressentimento, sabe? De ódio, de falta de perdão, de desejo de vingança. Não tem como você ser um cristão maduro. Não tem como amadurecer dessa maneira. Esquece as coisas que ficaram para trás. Deixe essas coisas atrás. Que essas coisas não venham influenciar a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, ok? A segunda coisa que Paulo está falando é sobre o judaísmo, os seus rituais, né? Ele fala ali um pouco antes, e ser judeu, ser de Benjamim, ser fariseu, rigoroso cumpridor da lei. Ele deixou essas coisas para trás e estava seguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ok? Então, deixar as coisas para trás. Então, muito desejo ruim, muito ressentimento, muita mágoa, deixe para trás, querido. Tem gente que não consegue deixar. E em vários vídeos eu já falei para vocês, perdão é uma decisão. Quando a gente decidir, a gente perdoa. A hora que você decidir, você consegue perdoar. A segunda coisa é a seguinte: tem gente que está há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos na igreja e não amadurece. Como está o seu conhecimento, o seu crescimento espiritual? Será que você é uma pessoa que amadurece a cada dia? Ou espiritualmente você está no mesmo nível que estava lá atrás, quando você conheceu a Jesus, quando conheceu o Evangelho? Você já chegou à perfeita varonilidade, ou seja, à maturidade? Já atingiu a estatura de varão perfeito? Já chegou a ser um varão maduro? Ou você ainda está no mesmo nível de conhecimento, de comprometimento, de santidade, de tudo? Cresceu ou você está parado? Alguns já regrediram, não é isso? Então, querido, nós temos que nos esforçar. E quando ele fala para o alvo, né? Nos Jogos Olímpicos da época de Paulo, era muito importante o tiro ao alvo, e ele usa isso aí, entende? O tiro ao alvo, atingir o alvo. E qual é o alvo? Ser um varão perfeito, um varão maduro. Você já atingiu ou ainda está no mesmo nível?